Olá, boa noite. Boa noite, irmãos. Boa noite, amigos. Que bom estar aqui novamente. Mais uma semana. Mais uma semana estamos juntos. Josi, seja bem-vindo. Que bom ter os amigos. Já chegou. Vou colocar aqui a nossa live para que a gente possa acompanhar. Só mais um minutinho, vamos seguindo. Esperando um minuto para entrar. Vamos lá, vamos lá. Aí estou. Está aqui já na nossa tela. Mais uma vez estamos aqui. Espero que todos tenham passado uma semana de paz, uma semana tranquila, uma semana de bênçãos, para que a gente possa continuar essa nossa caminhada, não é? Com tantos aprendizados que nós temos a oportunidade de fazê-los através deste maravilhoso livro de Neio Lúcio, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, que todas as semanas nos são valiosos os ensinamentos que chegam até nós através das lições escritas aqui. Vamos já dando início, porque olha só, faltam apenas 7 lições para terminarmos. Oi, Rosalva, boa noite, seja bem-vinda, querida. Então, nós teremos mais 7 semanas para terminar este nosso livro. E até lá vamos ver qual é a intuição, a inspiração que vai nos chegar para que a gente possa dar início, continuidade a esse trabalho e início a um novo livro, obviamente. Então, hoje nós já vamos começando com uma frase de Chico Xavier, dita por Carlos Bacelli, neste livro, é a lição 336. E ela diz assim: entre nós outros, os amigos entre si, para conduzirmos nossa bandeira para a frente, precisamos ser mais amigos uns dos outros. A hora requer que sejamos mais amigos. Se somos considerados minoria, por que vamos nos hostilizar? Ante os muitos milhões, somos poucos. Pelo fato de sermos minoria, deveríamos amar ainda mais os nossos amigos, sabendo que o trabalho deles se altera de dia para dia. Como julgar o amigo por atitude de um dia só? Interessante, muito interessante. Nós, às vezes, julgamos a pessoa por aquele dia, ou às vezes até pela impressão que tivemos desta criatura. E aí, na verdade, nós nos equivocamos. Mas assim é. Este mundo que ainda estamos de provas e expiações, nós teremos grandes oportunidades, como temos agora de aprender um pouco mais sobre essa doutrina, nós teremos mais oportunidades para que a gente possa mudar um pouco a nossa maneira de ser, a nossa maneira de agir e, enfim, ir crescendo espiritualmente. Então, para quem já está aqui, para quem for entrar depois, nós já vamos começar a nossa lição da noite, porque eu sempre digo, o nosso tempo é muito precioso. Parece que 60 minutos é muita coisa, mas não é não. Passa muito rápido. Então, vamos lá. A lição é 43. A glória do esforço.
Mais um ensinamento do mestre. E diz assim: relacionava Tiago, filho de Alfeu, as dificuldades naturais da preparação do discípulo, quando várias opiniões se fizeram ouvir quanto aos percalços do aprimoramento. É quase impossível praticar as lições da Boa Nova no mundo avesso à bondade, à renúncia e ao perdão, concluíram os aprendizes de maneira geral. A maioria das criaturas comprazem-se na avareza ou no endurecimento. Registrava o mestre a conceituação expendida pelos companheiros, em significativa quietude, quando Pedro o convocou diretamente ao assunto. Jesus, então, refletiu alguns instantes e ponderou. Entre ensino e aproveitamento, tudo depende do aprendiz. Então, aqui a gente já dá a nossa primeira parada. Então, o nosso planeta Terra, como sabemos, este mundo de provas e expiações, é uma escola. E ela nos oferece todos os dias lições e oportunidade para que a gente possa se aprimorar. Porque tanto aquele que ensina como aquele que aprende, somos todos aprendizes. Todos somos, porque o professor precisa aprender para poder ensinar. E ensinando o aluno também é um aprendiz. E assim é com todos nós, é com a vida. E se nós sonhamos ter ainda esta oportunidade de vermos um mundo melhor, nós temos que, antes de tudo, ter a disposição de ir trabalhando em nós mesmos aquele homem velho, aquelas ideias antigas, aqueles preconceitos e aqueles conceitos, mudando-o para os conceitos e as ideias atuais. É claro que nós não podemos, de forma alguma, jogar o homem velho e nos transformarmos em um homem novo, como diz aqui, um homem renovado. Porque tudo aquilo que nós aprendemos no passado, tudo aquilo que nós aprendemos como homens velhos, como diz o Evangelho, serviu para todos nós como aprendizado, como lição. Se nós não tivéssemos passado por aquela situação, hoje nós não estaríamos assim, um pouco mais conscientes da nossa situação. Lucimara, boa noite. Luciene, boa noite. Sejam bem-vindas. Então, nós precisamos ter a disposição para mudar em nós, então, este homem velho, né, que ainda habita em nós, e ir nos transformando no homem renovado. Como eu acabei de dizer, não é possível que nós coloquemos este homem velho, expulsemos ele fora. Não dá para tirar de dentro de nós, porque as nossas experiências que tivemos servem-nos de lições para hoje. É como eu falo sempre do livro da vida, que quando nós encarnamos, nós recebemos um livro. Neste livro, ele está todinho em páginas brancas. Nós temos que começar a escrever as nossas histórias, ou a nossa história. E aí nós vamos seguindo página por página, e aí quando nós vamos, de repente, dar uma olhada nas primeiras anotações, nós gostaríamos de arrancar, de rasurar, enfim, de tirar dali aquilo que nós colocamos, que nós escrevemos. Porém, é proibido rasurar, rasgar, tirar folhas, porque tudo aquilo que lá está nos serviu para o nosso crescimento,
para irmos nos aprimorando nesta vida, neste mundo de prova e expiações. Então basta que para isso nós estejamos dispostos, mas nós temos que nós temos que perceber cada lição, que cada lição vem nos trazendo um aprendizado, e também seguir os exemplos do Mestre, que há 2000 anos nos convida para uma transformação. Precisamos ficar mais alertas quanto a esse chamado para a nossa transformação. E o transformação, nos transformarmos, é uma lição dia a dia, um aprendizado, mas também é necessário que tenhamos muita determinação. É como regar uma plantinha. Todos os dias temos que colocar um pouquinho de água para que ela continue linda, florescendo ou frutificando. Jesus, então, após alguns instantes, que ele disse entre o ensino e o aproveitamento, tudo depende do aprendiz, ele continua, e a seguir ele fala com brandura. Existiu no tempo de Davi um grande artista que se especializara na harpa com tamanha perfeição que várias pessoas importantes vinham de muito longe a fim de ouvi-lo. Grandes senhores com as suas comitivas descansavam de quando em quando junto à moradia dele, cercada de arvoredo para escutar-lhe as sublimes improvisações. O admirável mestre fez renome e fortuna, parecendo a todos que ninguém o igualaria na terra, na expressão musical a que se consagrara. E em seus saraus e exibições, possuía em seu serviço pessoal um escravo aparentemente inábil, ou seja, incapaz, e abestalhado, que servia água, doce e frutas aos convivas e que jamais conversava, fixando toda a atenção no instrumento divino, como se vivesse fascinado pelas mãos que o tangiam. Muitos anos correram, quando certa noite o artista volta, de inesperado, ao seu domicílio, fim do banquete de um amigo nas vizinhanças, e com indizível espanto assinara a celeste melodia no ar. Alguém tocava magistralmente em sua casa solitária, qual se fosse um anjo exilado do mundo. E aí ele pensa, quem seria o estrangeiro que lhe tomara o lugar? Em lágrimas de emoção, por pressentir a existência de alguém com ideal artístico muito superior ao dele. Avança devagar para não ser percebido, e sob intraduzível assombro, verificou que o harpista maravilhoso era o seu velho escravo tolo, que usando os minutos que lhe pertenciam por direito e sem incomodar a ninguém, exercitava as lições do Senhor, as quais emprestava desde muito tempo. Todo o seu vigilante amor em comovido silêncio. Foi então que um artista magnânimo e famoso o libertou e confiou-lhe a posição que por justiça merecia. Olha só que lição maravilhosa. E aqui nós podemos analisar, podemos pensar como se deve definir a justiça, pois ele foi justíssimo. Ele não teve nenhum outro tipo de sentimento. Então, na questão 875 do Livro dos Espíritos,
dentre das leis, uma que é a última, que é mais importante, que é a lei de justiça, amor e caridade, essa pergunta se faz: como se pode definir a justiça? E a justiça, como resposta, consiste em cada um respeitar os direitos dos demais. E continuando esta questão, pergunta o que é que determina esses direitos. Qual é a razão? É claro que aqui nós tiramos algumas palavras, deixamos mais resumidas, mas dá para entender muito bem. Então, a lei humana e a lei natural são essas que determinam os nossos direitos. Então, os homens formulam leis aprimoradas, mas aos costumes do tempo em que nós estamos. E aí ele pode ir mudando, como todos nós sabemos, esses direitos vão variando com o nosso progresso. Então, a gente vê leis hoje, que apesar de não serem leis perfeitas, elas aplicam os mesmos direitos daquele tempo, da Idade Média, com aqueles direitos monstruosos, mas eram justos para aquela época. E assim, nós vamos de época em época mudando as nossas leis humanas. No entanto, nem sempre essas leis que são estabelecidas pelos homens são justas aos direitos que nos cabem. E esses direitos também regulam apenas as relações sociais. Porque na vida particular há uma imensidade de atos unicamente da alçada do tribunal da consciência. Então o homem faz as suas leis de acordo com a época. Como diz aqui da Idade Média, aquelas eram as leis. Hoje as leis estão mudadas. Sempre muda-se. Mas a lei de Deus, esta não é mudada. Esta é uma lei fixa. E em nós, a nossa lei está alçada no tribunal da nossa própria consciência. Então, os direitos naturais são os mesmos para todos os homens. Desde aquele que tem a condição mais simples, mais humilde, até aquele que tem uma posição um pouco mais elevada. Todos nós temos os mesmos direitos. E Deus não fez a cada um de nós diferente. Ele não deixou que um fosse mais puro do que o outro, porque a seus olhos somos todos iguais. Todos nós temos os mesmos direitos. Lá é diferente daqui, porque aqui, quando existe uma situação que envolve, por exemplo, o nosso filho com o filho de outra pessoa, nós sempre estamos julgando de acordo com aquilo que acreditamos ser melhor para o nosso filho. Então, muitas vezes nós vamos mudando esse conceito, nós vamos mudando esta maneira de julgar. Porém, não cabe a nós julgarmos em hipótese alguma. Mas como existem as leis, é necessário que nós façamos esta análise. E aí na questão 875, Kardec pergunta ainda, e nos abre mais um leque para o nosso conhecimento, por que os homens entendem de modo tão diferente, considerando uns justos o que a outro parece injusto. Então aqui existem 2 pesos e 2 medidas. Então, se eu preciso ser julgada diante da posição social que eu estou, diante do cargo que eu ocupo, muitas vezes eu recebo um tipo de tratamento.
mas o outro, às vezes, recebe um tratamento diferente. Nós vemos aqui quantas e quantas lições que a gente aprende e que a gente vê que muitas pessoas simples, honestas, são confundidas com outras e permanecem no presídio por muito tempo. Anos e anos e anos. Esta semana eu vi um filme, só que eu não vou me lembrar do nome, mas é um filme onde trata-se de que um inocente fica na cadeia por 20 anos. E é um filme verídico, a história é verídica. Então a gente vê que essas situações são muito delicadas. E por quê? É porque, como tem aqui na nossa resposta, é que os sentimentos se misturam com a paixão, que vai alterando esta situação, como acontece com qualquer outro sentimento natural. Muitas vezes nós temos a razão e nós temos que agir com o nosso coração. Então esses dois sentimentos vão se misturando e aí nós nos confundimos e assim vai alterando a nossa maneira de agir. Como ele diz aqui, fazendo que os homens vejam as coisas por um prisma falso. Então nós precisamos pensar muito bem antes de colocarmos este tipo de situação. Eu vou abrir um parênteses também, sem citar nomes e locais, nada mais. Nada mais do que esse relato bem rápido. Mas um dia, um juiz me disse que por algum tempo determinado, meses, não citou quantos, os juízes se reúnem para poder avaliar se estão agindo com coerência, se estão agindo da forma correta que se deve agir, dentro da lei de justiça, de amor e de caridade. Isso é muito lindo. E eu espero e desejo que isso continue acontecendo. Então, quem estiver agindo dentro dessas leis de justiça, amor e caridade, está naturalmente exercitando todas as leis divinas, mesmo que inconscientemente, porque muitos desconhecem o alcance moral daquilo que praticou ou daquilo que pratica. Nem todos têm conhecimento das leis divinas. Então, essas condutas de fazer o bem, de amar o próximo, de ser justo, de amar o próximo, ele vai se aflorando dentro de nós e vai se tornando em nós uma capacidade tão natural e nós passamos a praticar sem nenhum esforço, porque passa a fazer parte do nosso ser. Faz parte. Não muda nada em nós. Nós vamos agindo de tal forma com este amor ao próximo, com a justiça e também com a caridade, de um modo tão natural que nós não percebemos. Passa a fazer parte da nossa vida, do nosso ser, enfim, da nossa existência. E aí, Espírito de Verdade nos diz: espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Então, amando e instruindo-se com determinação, nos é possível encontrar o caminho para o nosso progresso. O nosso progresso que é tão desejado e é necessário para que essas leis vão se enraizando em nós. Como a fé e aquela árvore que produz a mostarda. Como nos disse Jesus, se tiveres
fé do tamanho do grão de uma mostarda, e depois que ela é semeada, se ela não se enraizar como árvore, qualquer vento, ela tomba. Então, assim que é a nossa situação também, porque nós vamos amando e instruindo-nos com uma determinação, e aí nós vamos conseguindo, aos poucos, galgar o caminho para o progresso. Mas é necessário que essas leis fiquem enraizadas entre nós. E aí nós não podemos esquecer que a prática da caridade é fundamental para a nossa evolução. E em todos os sentidos, principalmente no sentido de amar o próximo como a si mesmo. Então não é fácil para nós ainda estarmos assim nesta situação, seguindo esta lei divina, que é a lei de justiça, de amor e de caridade. Porque quem ama é justo. Quem ama e é justo faz também a caridade. Porque a caridade, ela é feita de tal forma que nós vamos crescendo através daquilo que fazemos. Aquela caridade pura, como diz a prece. É aquela caridade que nós podemos dar para o outro sem esperar nada em troca. E principalmente dar para aquele que necessita do nosso afeto, do nosso carinho, do nosso amor. Não apenas de uma roupa, não apenas de um prato de comida, porque às vezes um prato para uma refeição é muito mais importante do que nós encontrarmos com alguém e tentar evangelizá-lo. Nós sempre falamos isso no centro onde eu frequento, porque lá também tem sopa, e Jerônimo Mendonça sempre dizia isso. Como você pode evangelizar uma criatura se o seu estômago está triste e vazio? Então é necessário que nós primeiro dê um prato de sopa para aquecer o seu coração. E depois aí a gente poderá dar outras coisas para que ele possa, aos poucos, ir se sentindo bem. E uma vez que neste capítulo que fala sobre a justiça, o amor e a caridade, é citado também para que a gente, ao fazer a caridade, nós consigamos fazer de tal moda, tão assim amável, tão simples, para que o outro não sinta-se envergonhado, não se sinta humilhado. E aí nós precisamos fazer de tal forma que ele fique sentindo-se como se fosse o nosso próximo irmão, o nosso irmão próximo. Porque às vezes nós não deixamos que ele fique tão à vontade, dando a ele algo que é material. Uma vez eu vi uma criança dizendo para a mãe: olha, mãe, como fulano tá bonito, com aquele vestido que nós demos. Então são pequeninas coisas, pequeninos ensinamentos que nós precisamos também dar para os nossos filhos e os nossos netos. Desde cedo, isso não está aqui nesse contexto, mas é o que vai vindo em nossas inspirações e nossa lembrança. Nós precisamos desde cedo ensinar aquela criança a doar aquela roupa, a doar aquele calçado, a doar brinquedos. Porque muitas vezes nós vamos guardando, e como eu sempre dizia, nós guardamos o vestido de noiva. E aí? Será que depois de tantos anos nós vamos usá-lo? Será que ele já não caiu da moda? Será que ele ainda serve em nós? Então nós vamos vendo que
Não é bem assim que funciona. E a doutrina dos espíritos vai nos ensinando isso. Claro que ela nos ensina, porque de alguma maneira nós somos ainda apegados à matéria. É tão gostoso você pegar uma roupa e lembrar de quando você usou aquela roupa no seu filho quando ele era bebê. Mas também é muito mais caridoso você ver aquela roupa no corpo de uma criança que estava com frio e agora se encontra aquecida, agasalhada com aquela roupa que você cedeu e deu a ela. Então isso é uma questão de consciência dentre cada um de nós. Como foi dito aqui, né? Que cada um de nós precisa ter, enfim, a consciência para que nós possamos compreender e analisar essas situações em que muitas vezes nos colocamos. Então, seguindo aqui em frente, diante da estranheza dos discípulos que se calavam, confundidos, diante da estranheza dos discípulos que se calavam confundidos, o mestre rematou: a aquisição de qualidades nobres é a glória infalível do esforço. Todo homem e toda mulher que usarem as horas de que dispõem na harpa da vida, correspondente à sabedoria e à beleza com que nosso Pai se manifesta em todos os quadros do mundo, depressa lhe absorverão a grandeza e as sublimidades, convertendo-se em representantes do céu para seus irmãos em humanidade. Quando a criatura, porém, somente trabalha na cota de tempo que lhe é paga pelas mordomias da terra, sem qualquer aproveitamento das largas concessões, de hora que a divina bondade lhe concede no corpo, nada mais receberá além da remuneração transitória do mundo. Olá, boa noite. Pira, eu sei quem você é. Tudo bem? Obrigada pela presença. Então, meus irmãos, prestemos bem atenção naquilo que o Cristo nos ensina aqui. As qualidades nobres é a glória infalível do nosso esforço. E que todo homem e toda mulher usarem as horas que dispõem na nossa harpa da vida. O que fez aquele criado? Ele aprendeu a usar a harpa em benefício do mundo. Ele não ficou preso a coisas pequeninas. Ele cresceu, ele se converteu. E aqui, como diz, vai se convertendo a ser um representante do céu para os seus irmãos em humanidade. E quando nós trabalhamos, como ele diz aqui, na cota do tempo que lhe é paga pelas mordomias da terra, ou seja, quando estamos fazendo absolutamente nada, então que nós tenhamos um pouco de aproveitamento dessas concessões que a bondade divina nos concede. Olha só como é interessante. Nada mais receberá aquele que não tem esta capacidade, esse esforço, este desejo, não receberá nada no mundo transitório. Pois então, meus irmãos, aqui o mestre nos diz, em outras palavras, que tudo aquilo que fizemos na terra será bem querido no céu.
mas todos os benefícios que nós já tivemos aqui, não nos será dado lá. Porque na parábola do rico e de Lázaro, ele mostra muito claramente sobre esta situação. E quando Lázaro reclama, dizendo a ele que aquele pobre já está lá, naquela situação, naquela mordomia, vamos dizer, e ele estava aqui, sedento, querendo que o pobre colocasse os dedos umedecidos em sua garganta, porque ele se sentia no inferno. Claro que não é o inferno real, porque o inferno e o céu se encontram dentro de cada um de nós. Então, Jesus diz nesta parábola, fazendo uma analogia, que o pobre não havia recebido nada no planeta, enquanto ele estava aqui encarnado. Mas o rico, que é o Lázaro, recebia tudo. Então lá as situações se inverteram, porque um era muito orgulhoso. Ele vivia em banquetes e ele não dava nada aos pobres. E aquele pobre passava pela casa dele, pelo portão da casa dele, e lá ele conseguia pegar apenas algumas migalhas, como nos ensina a parábola, para que a gente possa analisar. Então, nós precisamos usar este tempo precioso que a vida nos concede, esta encarnação, para que a gente possa fazer algo que vá servir para o aproveitamento, seja nosso, seja do próximo. Porque todas as vezes que nós colocarmos rosa na mão do outro ou para o outro, nós sempre vamos ter em nossas mãos um pouco daquele perfume. E isso nós sabemos. Oi, Débora, boa noite, seja bem-vinda. Há tempos eu não via você por aqui, muito bom tê-la aqui conosco. Então, Kardec ainda pergunta sobre este texto que nós estamos lendo, sobre esta lição. Qual seria o caráter do homem que praticasse a justiça em toda a sua pureza? Vejam só. E aí vem como resposta o do verdadeiro justo, a exemplo de Jesus, porquanto praticaria também o amor do próximo e a caridade, sem os quais não há verdadeira justiça. Então, quem está sendo justo, automaticamente ama o próximo e é caridoso. E nós vamos vendo, e assim, que a cada semana, a cada lição, nós vamos aprendendo muito mais com os ensinamentos de Jesus. E aí, então, qual é o verdadeiro sentido da caridade? Como entendia Jesus? É com benevolência, indulgência e perdão. Então, a benevolência para com todos, a bondade amando o nosso próximo, indulgência com as imperfeições dos outros, compreendendo por que é que o outro é imperfeito no nosso julgamento, porque nós todos somos imperfeitos. E perdão das ofensas, temos que perdoar enquanto estamos a caminho com Ele. Isso foi o que nos disse Jesus. Perdoa os seus semelhantes, os seus desafetos, para que você possa, ao chegar no mundo espiritual, você já esteja com os seus irmãos perdoados, sem ressentimento, sem rancor, para que ao chegar lá você possa ser recebido de braços abertos. É muito profundo esta palavra perdão das ofensas, e quando Jesus ainda diz, reconcilia-se com seus adversários,
enquanto estás a caminho com ele. É duro, é triste para o adversário se sentir assim desprezado, mas se nós dermos a oportunidade a ele de reconciliarmos, com certeza nós seremos benquistos. Porém, existe um item em que o Mestre Jesus diz: faça a sua parte, porque se mesmo no momento de você tentar se reconciliar com o outro, ele não aceitar, você já fez a sua parte. E perdão, como eu sempre digo, não é esquecer, porque nós não esquecemos aquilo que o outro fez. Faça ele sem querer, sem ofender, sem o desejo de realmente nos ofender. Nós vamos lembrar, cada vez que nós olharmos para ele, ou que nós estivermos diante de alguma situação, que nós nos lembrarmos disso, nós vamos, sim, lembrar daquele desaforo, daquele desafeto, daquela situação, enfim. Porém, nós temos que compreender a imperfeição do outro, porque ninguém dá aquilo que não tem. Nós queremos que o outro faça da forma que nós desejamos, mas será que nós fazemos da maneira que o outro espera que nós também fazemos? Esta é uma grande reflexão para todos nós. Então, Allan Kardec diz que o amor e a caridade são o complemento da lei de justiça. Porque amar o próximo é fazer todo o bem possível que desejaríamos que o outro a nós fizesse. Então, este é o sentido das palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmão, fazendo a ele todo o bem possível que gostaríamos, que desejaríamos que fosse feito para nós. Então, que nós possamos a cada dia agir com amor, com caridade e com justiça. Então, o direito que a lei humana consagra, qual é a base, então, segundo a lei natural, a lei divina? Então, disse a nós o Cristo: queira cada um para os outros o que quereria para si mesmo. Então, Deus imprimiu nos nossos corações, a cada um de nós, a verdadeira justiça, fazendo que cada um de nós possa desejar e ver respeitado os seus direitos, tanto o nosso quanto o do próximo. E é assim que Deus imprimiu em nós, no nosso coração, a partir dos nossos livre-arbítrio, da nossa consciência, da nossa justiça, do nosso amor e da nossa caridade. Nós temos, então, que desejar e ver respeitado esses direitos em todos e também para nós. Então, que nós sejamos felizes no agora, que sejamos mais sorridentes frente ao futuro que podemos construir hoje, lembrando-nos que todo o universo vibra no amor divino, e deixemos que este amor divino e este amor que está em nós, que o Pai Maior nos colocou, contagie a todos, e assim nós estaremos garantindo um mundo melhor. Que a parte da nossa individualidade se expanda para fora de nós, que sejamos nós o espelho, que sejamos nós o laço que vai envolver o próximo, porque nós seremos sempre o exemplo.
Jesus veio aqui, exemplificou o amor, mostrou como é que na verdade teríamos e teremos que agir. Então, se cada um de nós fizermos da forma em que fez aquele pássaro que estava pegando diante de um incêndio, ele chegava até o rio, colocava no seu biquinho aquela quantidade mínima de água que lá cabia, e ia até o fogo, até o incêndio, e derramava aquela água. E como sempre, nós temos o anjinho e o outro que não é tão anjinho. E aí aquele que não é tão anjinho chegou nele e disse: rapaz, por que você está fazendo isso? Para de trabalhar desta forma. O que é que você está fazendo? Colocando apenas uma gota de água neste incêndio, nesta floresta? E aí a resposta é simples. Pois é uma gota, mas sem ela o incêndio não iria diminuir, não iria se apagar. Então, o que é que nós podemos fazer? É contagiar e contaminar os próximos que estão conosco. E quem são eles? Muitas vezes são os nossos desafetos do passado que convivem conosco, são aqueles que dividem conosco o nosso lar, o nosso trabalho, a convivência no centro espírita, a convivência na sociedade. Que nós possamos ser o exemplo. E aí o outro vai começando de alguma forma a seguir os exemplos, como nós fazemos. Eu acredito que muitos de nós fazemos assim. Quando a gente vê alguém que dá exemplo bonito, digno de nota, como a gente costuma dizer, a gente pensa, gostaria de ser assim. E às vezes começamos imitando-o, para que ele possa dar para nós aquele exemplo que nós possamos seguir e que possa dar aquele ensinamento, como nos ensinou o Mestre Jesus. É aquela oportunidade, eu diria. E assim, então, que sejamos nós o exemplo para que possamos usar a nossa harpa, como disse o Mestre Jesus, para fazer do nosso dia, da nossa vida, da nossa existência, um motivo importante, um motivo bom, porque a ociosidade não nos leva absolutamente a nada. Claro que não vamos dizer que nós temos que trabalhar o tempo todo, não se trata disso, porque o corpo físico necessita de repouso. Mas muitas vezes nós usamos o nosso tempo com coisas tão banais que às vezes nós mesmos nos espantamos com o nosso tempo. E assim, o ensinamento de hoje vem fechar com uma palavra de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos, para que nós possamos crescer todos nós de mãos dadas, abraçados, um dia chegando até o mundo angelical. Então, obrigado pela atenção. Vamos agora fazer a nossa prece final. Vamos falar, antes de fazer a prece, sobre o próximo capítulo. Como eu disse no início, já é o capítulo 44, a lição do essencial. E aí, depois, teremos apenas 6 lições para que a gente possa terminar esta maravilha deste livro que é Jesus no Lar. Esta maravilha que nós fomos inspirados a fazer. Então, estamos aguardando uma nova inspiração para que a gente escolha um livro para dar continuidade a esses estudos. Muito importante que a gente possa
estar ligados neste nosso objetivo, né? Que é, afinal de contas, estudar, aprender, todos nós juntos, cada um dentro do seu objetivo, porque, como disse o nosso irmão quarta-feira, na palestra, ele diz: estava precisando falar sobre isso, porque a minha boca é a mais próxima, o que está mais próximo da minha boca é o meu ouvido. Então é assim, quem precisa ouvir primeiro é quem está falando. Então nós somos todos aprendizes, como foi dito lá no início. Mas todos nós somos aprendizes, todos, tanto quem diz como aquele que ouve. Então é necessário que nós façamos sempre uma análise na nossa consciência para ver se esses ensinamentos não estão sendo dados a nós exatamente para que a gente possa refletir com muito carinho e muita responsabilidade. Então, temos ainda 8 minutinhos. E confesso a vocês que eu nunca fiquei até depois das 20 horas, das 21, quero dizer, porque eu tenho receio de que eles cortem a gente, como foi feito uma vez. Logo no início, né, que a gente foi passar um pouquinho do horário e nos cortaram. Então, eu prefiro ainda não abusar desta oportunidade que nos é dada. Então, aquele que estiver se sentindo à vontade para colocar o seu copo de água, aquele que estiver se sentindo à vontade para colocar aqui na nossa tela o nome de seus irmãos, de seus parentes, de seus queridos, do próprio, de cada um, que pode colocar. Por favor, coloque nome e sobrenome, que aí a gente transfere para esta nossa tela, que aqui se encontra, pronta para receber os nomes que vocês colocarem. Então, nós vamos, envolvidos neste ambiente de paz, nesta sala virtual onde nós nos encontramos, nós vamos pedir a Deus, a Jesus e ao nossos protetores, a Dr. Bezerra de Menezes, a toda esta equipe que sempre conosco estão nos intuindo, nos orientando, nos amparando, que coloquem as bênçãos em cada água colocada, em cada lar, em cada irmão que aqui se encontra e também a aqueles que porventura possam nos ver em um outro horário, em uma outra oportunidade, que cada um tenha e sinta em si a presença do nosso Pai Maior, que sinta em si o envolvimento do amor do nosso Mestre Jesus. Pedimos também que possam a espiritualidade maior, benfeitoras, visitar os nossos velhinhos que se encontram nos asilos, as nossas crianças que se encontram nos orfanatos, os enfermos que estão nos hospitais ou ainda em seus leitos, em seus lares, e que eles possam também serem abençoados, sentir o aquecimento do amor do Cristo, sentir o aquecimento do Pai em seus corações. Jesus, nós agradecemos de coração por essa oportunidade. Pai Maior, continue nos abençoando. Sabemos que a sua presença se faz através de cada irmão que possa ser seu enviado para nos orientar, nos amparar, nos iluminar, seja ele encarnado ou desencarnado. Agradecemos por tudo que temos, por tudo aquilo que ainda podemos receber através dos nossos próprios esforços, através
da nossa dignidade através daquilo que queremos, confiantes no futuro, Senhor. Diga-nos que eu digo da sua confiança, do seu amor, para que no futuro possamos estar unidos, reunidos, abraçados e envolvidos, todos, toda a humanidade, como irmãos, como é o seu desejo. E assim nós agradecemos mais uma vez pela oportunidade e dizemos: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o seu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como em toda parte. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as dívidas, na medida que vamos perdoando os nossos devedores. Não caímos em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, este mal que habita ainda em nós pela nossa pequenez. Pois só teu é o reino e a glória, para todo sempre, e que assim seja. Que assim seja. Obrigado a todos por estarem aqui conosco mais uma vez, mais uma semana. Que todos possam ter uma semana de paz, um fim de semana de paz e uma semana de paz também, obviamente, com muita alegria, com muita vontade, muita coragem, determinação, para que a gente possa encontrar esta felicidade que podemos ter de acordo com aquilo que nós podemos avaliar e fazer na nossa caminhada. Porque diz que neste mundo a felicidade não existe, mas que o homem pode e deve, de alguma forma, procurar a felicidade da forma que lhe cabe. Que sejamos felizes, que sejamos alegres, sorridentes e esperando sempre um dia melhor. Que amanhã possa ser um dia de paz, muito mais do que foi hoje. E que Jesus esteja no coração de cada um de nós. Beijos a todos, a todos. Até a próxima semana, em que nós vamos nos encontrar novamente. Obrigado pela presença. Até a próxima semana, então. Fiquem em paz com Deus. Tchau, tchau a todos.